Anota aí uma palavra, uma expressão chamada hábito angular. O que é hábito angular? Hábito angular é quando um hábito desdobra em outros. Só o fato de eu ter cortado o cabelo baixinho, ter achado o meu rosto gordo, fui me pesar. Descobri que eu tinha engordado 7,5 kg nessa quarentena. Nossa, comendo um monte de besteira, engordei 7,5 kg. Já me comprometi a melhorar minha alimentação e hoje eu acordei já 700 gramas mais leve, menos inchado por ter comido menos doce esse final de semana. Então vou entrar também num programa de emagrecimento, de melhoria de alimentação e alimentação adequada. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu emagreci 27 quilos em 3 anos, a Trícia emagreceu 30 quilos, por causa da alimentação saudável, olha, troca de alimentos, sem passar fome, sem fazer regime. Vamos lá, vamos falar do tema de hoje. Vamos lá. Por que conhecer o perfil do seu cliente ideal faz você dobrar suas vendas? Tem muita gente que fala, mas doutor, eu não estou vendendo tanto quanto eu gostaria, mas Sérgio, o que é que eu faço? Minhas vendas não estão tão legais. Será que o meu produto é ruim? Será que o meu serviço é ruim? Será que eu sou ruim? Será que o ponto da minha loja é ruim? Será que eu abri a empresa no momento errado? Será que a minha equipe é ruim? Por que eu não vendo tanto quanto eu gostaria? E aí eu vou começar a falar hoje sobre o perfil do cliente ideal. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Vamos lá. O que é o perfil do cliente ideal? Primeiro ponto. Eu sempre falo, a gente tem o chamado público-alvo. O público-alvo representa todas as pessoas que podem comprar com você. Por exemplo, a minha empresa é especializada em ajudar empresários e empresárias a dobrarem as suas vendas. No mínimo dobrar. A gente tem resultados até de multiplicar por 25 vezes. E eu já mostrei aqui em algumas lives o depoimento do aluno. Mas a minha maior especialidade, no mínimo, é dobrar suas vendas. É isso que eu faço com os nossos alunos. E aí, Então vamos lá. Você pode chegar e falar, Sérgio, então se a sua especialidade é dobrar a venda das empresas, dos empresários ou das empresárias, qualquer pessoa que tem uma empresa, você pode ajudar. Eu vou falar que sim e não, ok. O meu mercado, o meu público-alvo é toda pessoa que tem uma empresa. Mas existe algo chamado cliente ideal. Quem é o cliente ideal? Cliente ideal em vez de ser um mercado grande, o público-alvo, é você identificar um perfil específico que tem muito mais chance de compra. Mas quando eu falo um perfil específico, quer dizer que tem milhões de pessoas nesse mercado, né? São aquelas pessoas que têm mais chance de comprar com você. Por quê? São pessoas que reconhecem que tem um problema, são os empresários que reconhecem que sabem que estão com um problema. Teve uma vez o meu contador, o contador da minha empresa, falou, Sérgio, você conhece a marca... Ele falou a marca de roupa feminina que fez muito sucesso há 30 anos atrás. Eu lembro que quando eu estava... não lembro se quando eu namorava ou quando eu era noivo da Trícia. Nós somos casados há 25 anos. Eu quis dar um presente para ela, um dos presentes que eu dei, nós fomos nessa loja, ela comprou, a Trícia muito bonita, sempre foi muito bonita, ela comprou uma blusa, a gente comprou uma blusa azul, de manga comprida, estampada, sabe aquelas blusas que tem a manga grandona, parece manga de bruxa, aquela manga alto, mas uma blusa estilosa, foi carésima na época, foi um dinheiro, essa moda fazia maior sucesso para as mulheres aqui no Rio de Janeiro. Sumiu a marca, eu pensei até que tinha quebrado. Esse meu amigo, esse contador falou, o meu contador, Sérgio, eu sou o contador da marca, do dono dessa empresa, que é uma marca conhecida. A marca já teve muitas lojas ou muitas franquias, foi muito famosa. Hoje ele tem 2 marcas próprias, a marca está um momento difícil, tal. Eu vou te levar lá para fazer a consultoria, para você conversar com ele. Eu falei, pô, legal, cara. Pô, valeu, marca com ele, vamos bater um papo, tal. Ele foi muito famoso, tem a marca muito forte. Mas me diga o seguinte, quando que ele comentou com você que ele estava insatisfeito com as vendas? Me conta aí, qual é o histórico?
né? Importante, eu nunca ligo e minha equipe nunca liga para ninguém, mesmo quando alguém procura a gente não liga para ninguém sem pesquisar sobre a pessoa. Então a gente joga o nome da empresa, dono, e-mail. A gente pesquisa tudo que a gente pode da empresa antes de fazer contato, né? E aí eu falei, cara, me conta a história, eu preciso saber a história. Ele esteve conversando com você, ele está insatisfeito, está chateado com o declínio, né? A marca sumiu, mas que ele já trocou alguém? Eu falei, não, Sérgio, ele não está chateado, não. Eu falei, como assim? Não, Sérgio, ele tinha um monte de lojas, hoje só tem 2, está vendendo pouco, mas ele diz que a culpa é só dos chineses, a culpa é de todo mundo, e ele é o CEO da empresa desde sempre. Ele acha que não tem que mudar nada, ele acha que ele está certo. Eu falei, então eu não vou lá não. Ele, eu não vou lá não, pô, eu vou perder meu tempo lá, mas por quê, pô? Cara, o cara não... Eu já estou no momento, por causa aí de várias ações que a gente faz, a continuidade do trabalho, eu só falo com quem entra em contato comigo, com quem pede ajuda. Se ele não sabe que tem um problema, eu não quero. Mas isso é para o meu modelo de negócio. Eu vou dar um outro exemplo aqui para você. Eu falei, não vou lá não. Ah, mas faz o seguinte, combate um papo com ele, pergunta se ele estiver insatisfeito, se ele falar que ele quer mudar o resultado dele, fala que você me conhece e que vai agendar uma conversa para ele pesquisar sobre o meu trabalho e a gente marca uma conversa. Mas eu não vou lá se ele não está querendo. Por quê? Porque essa pessoa não tinha noção que tinha um problema. Ele não era o meu cliente ideal. O meu cliente ideal, ele sabe que tem um problema, ele quer resolver esse problema, ele não aguenta mais, ele reconhece todos os problemas que ele está tendo por esse problema e ele quer uma solução e ele aceita pagar pela solução. É um cliente muito mais lucrativo, que aceita o que eu vou propor, ok? Então a importância de você conhecer o perfil do seu cliente ideal a grande vantagem representa você falar com uma pessoa que quer comprar. Só que teve um cara que fez uma pergunta para mim hoje, acho que foi no Instagram, numa das redes sociais, eu não tive tempo ainda de... Aí eu respondi, ele fez a seguinte pergunta numa postagem. Ele falou o seguinte, ele fez uma pergunta, como transformar um cliente problemático no cliente ideal? Falei, não dá, brother. Você tem que aprender quem é o seu cliente ideal para atrair esse cliente ideal para poder conversar com você. Não dá para transformar um cliente problemático num cliente ideal. Então, primeiro ponto. O que significa você conhecer? Você tem várias formas. Eu vou citar algumas delas aqui. Tem várias formas. A grande vantagem de você entender quem é o seu cliente ideal é que você não perde tempo com quem não tem interesse em conhecer você. Isso não quer dizer que você não vai conversar com todas as pessoas. Quer dizer o seguinte, todo mundo que te procurar, se você quiser, você pode atender. Você pode atender todo mundo que te procurar, todo mundo que entrar na sua loja, todo mundo que ligar para a sua empresa, todo peixe que cair na rede é peixe, né? É uma possibilidade, mas a sua comunicação você tem que atrair o cliente ideal. Quando você entende o que quer dizer cliente ideal, quer dizer você saber, né, quem tem mais potencial de compra, da mesma forma que eu expliquei aqui, e também você começar a entrar na mente do cliente ideal. Você entra na mente dele quando você começa a descobrir quais são as dores que esse cliente tem hoje. O que é dor? Dor é uma situação ruim que ele vivencia hoje. E ele não quer mais vivenciar essa... Por exemplo, o meu cliente ideal, as dores do meu cliente ideal são... Hoje, dói nele. Ele tem um sentimento de que ele trabalha e não recebe pela quantidade de trabalho. Ele sente que trabalha muito e recebe pouco. Quais são as dores do meu cliente ideal? A dor. Ele tem um sentimento de que trabalha e não recebe, não leva para casa a quantidade de dinheiro que ele gostaria. Uma outra dor. Ele sente que virou empregado na própria empresa. Uma outra dor que o meu cliente ideal tem. Ele tem um sentimento, a sensação, ele confia no produto, ele tem um bom produto, ele tem um bom serviço, mas o cliente fica pedindo desconto, dizendo que está caro, pedindo para baixar o preço. O meu cliente ideal,
O meu cliente que combina com os meus treinamentos, ele se sente desrespeitado pelo potencial cliente. As pessoas reclamam tanto do preço, colocam tanta objeção, falam que está caro, que o meu cliente se sente desrespeitado. Porra, parece que esse cara não valoriza o meu trabalho. Outra coisa, quais são os medos? Então, uma coisa é dor, outra coisa é medo. Quais são os medos? Medo é uma coisa ruim que o cliente ideal não quer que aconteça no futuro. Então, ele fica preocupado. O meu cliente ideal são empresários e empresárias. Eles têm medo de quebrar. Eles têm medo de ficar endividado. Eles têm medo de decepcionar as pessoas que confiaram nele, as pessoas que aceitaram trabalhar para ele, a pessoa que foi fiador dele, a pessoa que entrou de sócio lá no contrato social, tem medo de quebrar, tem medo de decepcionar as pessoas, tem medo de ficar com dívida, tem medo de virar empregado dos outros e ter que bater cartão. A maior parte do meu cliente ideal, ele montou uma empresa para ser independente, não ter que prestar conta para ninguém, ter liberdade, ter conforto, mas ele tem medo da empresa quebrar e virar empregado dos outros. E outra coisa, um dos maiores medos é ser apontado na rua. Tá vendo lá? Fulano? Fulana? Montou a empresa e quebrou, é incompetente. Não serve para nada. Metida a besta, ficou devendo todo mundo. O meu cliente ideal, ele tem medo de quebrar, ficar endividado e ter que mudar com a família por um lugar longe, medo do cobrador na porta. Então, eu conheço o meu cliente ideal, entendeu? Eu sei as dores, e quando eu falo das dores do meu cliente ideal, dores e medos, e o meu cliente ideal ouve, ele fala assim, porra, se o Sérgio conhece, teve uma live aqui uma vez que eu falei sobre isso, o cara falou, porra, parece até pai de santo falando da minha vida, tá falando da minha vida toda, sou eu, esse cara sou eu. Então, como eu sei as dores e medos do meu público-alvo, eu trabalho para que os meus treinamentos não permitam que o meu cliente ideal tenha dores e medos. Eu elimino com os meus treinamentos as dores e os medos. Por isso que nos meus treinamentos, os meus alunos dobram as vendas. Porque eu construí todo o treinamento, o conteúdo, a didática de uma forma que elimina dor, elimina medo, ele dobra as vendas, aí essas dores, esses medos deixam de acontecer. O que representa, o que acontece com quem não sabe o perfil do seu cliente ideal? Quando você não sabe o perfil do seu cliente ideal, você trata todas as pessoas da mesma forma. Você fica refém de indicação de clientes. Então vamos lá, vocês que a maior parte das vendas de vocês vem de indicação, mostra que vocês estão sendo reféns. Vocês têm que praticar o marketing da esperança, o marketing da fé. Todo dia você tem que acender uma vela, ir para o culto, ir para a missa, jogar uma pipoca para o alto, rezar a Bíblia, se conectar com seus santos, com seus protetores, porque você é refém. Você não tem como ter uma prospecção ativa. E vamos lá, eu desejo que todos os dias você faça 1 milhão de vendas, todo dia, por indicação de clientes. Se você recebe muitas indicações dos seus clientes, quer dizer que os seus clientes gostam do seu trabalho. Isso é bom. Mas você não pode depender só disso. Então eu desejo que todos os dias você tenha 1 milhão de clientes indicados e 5 milhões de clientes feitas de uma forma ativa. O que quer dizer? A sua venda não pode ser mais do que 20%. A sua venda através de indicação de clientes não pode ser mais do que 20%. Porque se a maior parte da sua venda for de indicação de cliente, você é refém. Você não pode fazer nada, você é dependente, você não tem como escalar o seu negócio, porque não tem como você tentar conectar com todo mundo. Aí entra a grande importância de você entender quem é o seu cliente ideal.
Quando você descobre quem é o seu cliente ideal, que você percebe que o cliente ideal é uma parcela do seu público-alvo, e aí você aprende como se comunicar com esse cliente ideal. Você aprende o que falar, onde encontrar o seu cliente ideal. Ok? Quando você entende quem é o cliente ideal, quando você entende quais são as dores, medos, sonhos, desejos desse cliente ideal, você passa a se comunicar de alguma forma com esse cliente ideal e dessa forma o cliente fica querendo comprar com você. Por exemplo, eu contei um caso aqui na semana passada, eu acho que foi na quinta ou foi na sexta-feira, que eu fiz uma aula para os meus alunos, um dos meus treinamentos completos, eu fiz uma aula online, ao vivo, exclusiva para os meus alunos. Eu dei uma aula de 7 às 9 da noite para essa turma, e lá eu ensinei aos alunos como fazer uma postagem. Quer dizer, eu ensinei um conteúdo que você pode postar numa live, no stories, num grupo do WhatsApp, e eu ensinei como fazer lá. Na verdade, eu falei, cara, faz isso, grava um stories falando sobre isso. E eu dei uma técnica que eu ensino no meu treinamento Script Secretos, que é o meu treinamento para construir um script de venda que faz vender muito. E aí eu falei, cara, isso é do script secreto, mas eu vou te ensinar aqui uma aula. Eu ensinei uma aula lá, mas para fazer um vídeo. Cara, o Cristiano, que é aluno do VT7 e aluno do Script Secretos, ele é aluno dos dois e está toda a live aqui com a gente, ele está aqui com a gente no Instagram. Ele colocou em prática. Eu ensinei 8h30 da noite, mais ou menos. No dia seguinte, de manhã, ele fez. Bom, qual foi a diferença? Ele vende seguros, seguro de vida, seguro de previdência privada, seguro de lucro cessante. O cliente ideal dele é enfermeiros. Ele pode vender para qualquer um, mas ele se especializou em vender para enfermeiros. E ele pegou aquele áudio, o conceito que eu falei para botar no vídeo, ele botou no áudio. E mandou para um grupo de WhatsApp e grupo do Telegram que ele tem, que tem um monte de enfermeiro. Ele pegou a dica que eu dei pro vídeo, ele encaixou pro áudio, aí mandou lá, tipo assim, foi mais ou menos assim, ó. Eu tô mandando esse áudio para você que é enfermeira, porque ele disse que 60% dos clientes dele são enfermeiras mulheres de 25 a 50 anos. Então ele adaptou o conteúdo para o cliente ideal. Ele falou assim, olá, você que é enfermeira, eu estou mandando esse áudio para você que é uma heroína. Hoje o que o Brasil está vivendo, essa pandemia, os enfermeiros são os verdadeiros heróis do Brasil. Então parabéns por você que vem aí numa loucura de trabalho. E outra coisa muito importante, ele bateu numa dor, que nem eu ensinei. As pessoas acabam valorizando só médicos. O médico tem a sua importância, mas quem está no dia a dia, no hospital, atendendo o cliente, atendendo o paciente, quem atende centenas de pacientes por dia, virando plantão, quem está em risco é você que é enfermeiro. Então, parabéns para você, que legal. Primeiro, ele enalteceu, falou que o cliente... Olha, ele enalteceu e deu uma porrada no médico, que enfermeiro fica meio puto com o médico. Nem todos, eu tenho vários alunos que são médicos. Mas tem médico que dá uma esnobada em enfermeiro. Enfermeiro fica puto com isso. Então deu uma valorizada em enfermeiro. E, cara, você que está aqui se dedicando para ajudar tantas pessoas, você não pode ficar sem cuidar da sua saúde, porque se você ficar doente. E quando você não aguentar mais tirar tanto plantão assim, como é que vai ficar a sua família? Você tem que ter responsabilidade, ser um herói. E herói tem que ter responsabilidade. Você tem que se preocupar com o seu futuro também. Baseado nisso, eu sou corretor de seguros. A minha especialidade é ajudar enfermeiros. Então manda mensagem para mim, eu estou aqui para te ajudar. Manda mensagem aqui agora. Cara, diz o Cristiano que em 10 minutos a menina mandou uma mensagem para ele e o que ele ganhou de venda pagou o treinamento Script Secretos. Ele não tinha nem assistido ainda. Uma dica no primeiro dia. E já gerou resultado. Por quê? O Cristiano parou de falar para todo mundo. Ele falou exclusivamente para o cliente ideal. Então vamos lá, número 1. Voltando aqui a imagem aqui. Por que conhecer o perfil do seu cliente ideal faz você dobrar as suas vendas? Quando você entende quem é o cliente ideal, você direciona a sua comunicação. Quando você não entende, você vende produto ou serviço.
Perceba o que o Cristiano comentou aqui agora. Um dos clientes dele, que está nessa lista de transmissão do WhatsApp, nesse grupo lá do Telegram, já é cliente dele. Olha só, o Cristiano mandou uma mensagem de venda. Esse áudio que ele mandou, valorizando os enfermeiros... Perdão, só um pouquinho. Quando o Cristiano mandou esse áudio, isso é um áudio de vendas, só que foi valorizando o cliente ideal, dando força, dizendo que ele queria ouvir e se colocando à disposição. Olha, cara, além de você trabalhar muito, porque quando ele falou que o cliente ideal queria ouvir, o cliente ideal se conectou, se desarmou. E ao se desarmar, ao gostar do que o Cristiano enviou, ele aceitou a proposta. Ele estava aberto, disponível. E na hora uma cliente comprou, 10 minutos depois, e um dos clientes do Cristiano agradeceram. Olha só, poxa, parabéns por você estar dando conteúdo. Cara, aquilo era mensagem de venda, mas uma mensagem de venda correta, bem feita. Não. E por que que isso funciona? Porque quando você fala, o Cristiano falou diretamente para o coração das pessoas. E este é um exemplo. Perceba o seguinte, olha o que o Cristiano falou. Ele gerou conexão, falou de um problema, falou da consequência e se colocou à disposição. Ele falou, os enfermeiros são os heróis do Brasil, não, é você que está ali na hora, não é o médico, quer dizer, deu uma valorizada nele. E aí falou, cara, você tem que se cuidar. Você tem que se cuidar. Você faz você está trabalhando sem folga, plantão direto, igual um louco. Plantão de enfermeiro não é fácil. Falou do problema. Aí falou da consequência. E além disso, cara, se você ficar doente, quem vai cuidar da sua família? E quando o seu corpo, não, hoje você é jovem. Ele falou isso porque ele sabe que o perfil lá é de 25 a 50 anos. A maior parte dos clientes dele. Quem vai cuidar da sua família? Então ele falou sobre o problema, tal, e no final ele deu uma CTA, uma Call to Action, uma chamada para ação. E isso gera resultado. Aí você fala, Sérgio, como é que eu descubro o cliente ideal? Tem várias formas. Pesquisando com os clientes que compraram, pesquisando com os clientes que não compraram, observando. Eu vou contar um caso para você que eu acho que eu nunca contei aqui numa live. Uma vez eu fiz consultoria para uma rede de calçados femininos de luxo. É uma rede em shoppings. E essa marca estava com um resultado abaixo do que deveria. E me chamou. A rede é uma holding, uma empresa que tem várias marcas. E já eram meus clientes, meus amigos, eu fui lá. Eu fui num shopping em Curitiba e fui num shopping aqui no Rio. E lá, vamos falar aqui no Rio, eu, o dono, um dos sócios da franqueadora, e estava o quiosque, o stand lá na frente, no meio do shopping. E ficou eu e o dono da franqueadora, de longe, olhando assim, o quiosque, que era a franquia. E lá estava o dono da franquia e duas vendedoras. A gente observou que eles ficavam fazendo o trabalho dele, primeiro, olhando de cabeça baixa. As pessoas passavam em frente do quiosque, um quiosque muito bonito, elegantérrimo, luxuoso, verde, elegante. Eles passavam, tinha umas sandálias chiquerésimas, tinha umas mais simples e umas chiques. Para você ter ideia, o preço médio das sandálias, a sandália de borracha, como se fosse uma sandália havaiana, porém toda trabalhada, tinha uns lengo-lengo lá preso lá em cima da sandália, que ficava chiquerésima, ok? E tinha vários modelos. Essa sandália, os modelos mais chiques eram vendidos por R$150 o par. Quanto é que custa uma sandália havaiana, Trícia? Varia. Tem de 27, tem de 20, tem de 35. Tem de 20, 35 reais, 40, 50 reais, segundo a Trícia, uma sandália havaiana. A gente vendia por 150. Só que ela era muito... tinha umas coisas muito legais. O modelo que mais vendia tinha uma caveira, mas uma caveira dourada, né, Trícia? Que material é aquele? Metal. Tinha uns apliques de metal. Então tinha uma caveira dourada, chiquerésima. Tinha um outro modelo,
A caveira era assim na ponta, né? Onde fica o dedinho. Tinha um outro modelo que era cheio de spike, que é Louboutin, algo parecido assim. Outra sandália que também era R$ 150, inspirado nessa sandália, desse sapato feminino carésimo. Então era R$ 150 os modelos mais chiques e tinha sandálias mais simples a R$ 50. As mais simplesinhas. Quando nós chegamos, nem o franqueado e nem as vendedoras ficavam vigiando o cliente. Ficavam de cabeça baixa, o cliente parava na frente. Se o cliente ficasse muito tempo, eles vinham, posso te ajudar? Cara, aquilo me incomodava, eu já conhecia a marca. Aí nós chegamos, falamos com o franqueado me conhecia. Ô, doutor Viana, pode me ajudar? Eu falei, cara, vocês querem que eu ajude? Sim, mas tem que deixar eu fazer. Eles deixaram à vontade. E o que o franqueado fez? Todas, vamos lá, a sandália, tinha loja da Havaiana no shopping, que o preço era 20, 30 reais. Não podia ir lá, o modelo mais simples a 50. O cliente chegava, perguntava quanto é, ele 50, a sandália no mesmo padrão, para isso comprava lá da Havaiana e das outras. Eles tinham tirado as sandálias bonitas de frente. O que eu fiz? Tirei todas as sandálias baratinhas e peguei essas sandálias lindas e coloquei na frente. Eu botei os produtos de maior preço na frente e fiquei observando. E eu percebi que lá tinha duas linhas principais. Isso foi o meu entendimento na hora. Eu vi os modelos. Tinha esse modelo de caveira, de ponto, e tinha uns modelos mais românticos. O que eu fiz? Eu peguei uma sandália com a caveira, que era linda, e uma outra sandália mais romântica, com lacinho, mais bonitinho, tal, não sei o quê. Quando vinha, eu procurava ver as mulheres mais descoladas. Quando vinha, e eu fiquei em pé, as sandálias de maior preço na frente, quando as clientes vinham, elas olhavam, o que eles faziam antes? Eles ficavam parados. Se a pessoa perguntasse, oi, quanto é? Ele, olá, seja bem-vindo. Aí falava o nome da sandália. Essa sandália é exportada para 20 países. A cliente não queria, não, quanto é? R$ 50. Obrigado, isso aí. Falei, cara, a abordagem tem que ser diferente, tem que ter um script diferente. E para vender um mercado de luxo, você tem que ter uma abordagem completamente diferente. Quando eu peguei uma sandália dessa da caveira e uma sandália mais romântica, quando ela vinha, eu olhei para ela e falei, olá, olá. Eu falei, me diga o seguinte, qual estilo representa você? Você é uma mulher ousada ou você é uma mulher romântica? Qual dos dois? Ela não tinha como dar não. Algumas, 20% falavam, sabia que era venda? Não, estou com pressa. Mas a abordagem descolada, me diga o seguinte, fiquei curioso. Qual estilo representa mais você? Você é uma mulher ousada ou você é uma mulher romântica? Qual combina mais com você? Ela ficava assim, eu sou ousada, ou então eu sou romântica. Teve uma que falou, eu sou romântica. Aí tava com a amiga, para de palhaçada, garota, que você não tem nada de ser romântica, você é ousada. Ela, eu sou ousada. Legal, eu ainda brincava. Poucas mulheres se dizem ser ousadas. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí eu ficava com a sandália ousada e pegava uma outra. Aí eu pegava a da caveira e a da spike, que é de pontinha. Então olha só, você como uma mulher ousada, ou se fosse no caso romântico, eu pegava duas. Qual dessas duas sandálias, você ousada, representa mais você? Essa de caveirona, rock and roll? Ou essa cheia de pontas, um estilo assim ousadão? Ou então, se fosse romântica, qual representa? Essa aqui de bolinhas ou essa de lacinhos? Essa aqui com crucifixo? Tinha lá vários modelos muito legais. Aí, digamos, na ousada, a caveira. Da caveira? Nossa, essa é a minha predileta. Ou então, nossa, essa aqui vende muito. Aí próximo já tinha tudo esquematizado. Se fosse a da caveira, tinha uma preta e uma branca. Borracha, né? E qual dessas da caveira ousada você acredita que combina mais com a sua pele? Ou com a sua roupa? A de fundo preto ou a de fundo branco? Olha só, primeira pergunta. Olá, tudo bem? Me diga o seguinte. Como é que você se define? Ousada ou romântica? Como é que você acredita que te representa mais? A ousadia ou o romantismo? Primeira pergunta. Aí a pessoa dizia... Geralmente falava, 90% falava. Segundo, qual desses dois modelos representa mais... A segunda pergunta, qual desses dois modelos representa mais a sua ousadia ou o seu romantismo? E se usar a abordagem que as pessoas não estão acostumadas, ela diz a resposta. Aí depois eu pegava.
Ah, e qual dessas duas sandálias representa o modelo que você gostou mais? Qual você gosta do modelo que você gostou? A borracha escura ou a borracha clara? Sei lá, a borracha escura. Quando ela falar, então, primeira pergunta, você é romântica ou ousada? Segunda pergunta, qual dos dois modelos representa ou a sua ousadia ou o seu romantismo? Terceira pergunta, qual das borrachas combina mais com o modelo que você gosta? Ela fez, escolheu, beleza. Quando eu pegava o modelo, tinha alguém lá me ajudando, já me dava a sandália, eu me afastava dela, com a sandália na mão, já ajoelhava na frente do quiosque, botava assim a sandália em frente ao pé dela e falava, experimenta agora para você ver só como você vai ficar super ousada. Experimenta agora para você ver como você vai ficar super romântica. E botava a sandália em frente ao pé da cliente e ficava olhando para ela. Eu não perguntava se ela queria. Eu não perguntava se ela tinha tempo. Eu dei um comando. Eu fiz 3 perguntas, ajoelhei, perguntas fechadas. A pessoa só podia responder o que eu perguntei. O Roberto também, abordagem ativa, tá certo. E botei assim um calçado. Não tinha como. Qual calçado representa mais você? Não, melhor. Experimenta aqui para ver como você tá mais ousada ou como você tá mais romântica. 80% calçava. Deu 3 perguntas e aí, quando eu botava a sandália, ela botava no pé. Agora vem o fechamento. O fechamento era a 4ª pergunta. Ela botava, eu falei, nossa, ficou maneiro, ficou lindo, põe o outro. Aí ela falava assim, não, mas ela botava o outro, eu falei, ó, analisar só um pé, não dá para isso, tem que botar os dois. Ela botava. Aí ela falava o seguinte, eu falei, agora dá uma caminhada aqui na frente do stand. Ela, não, mas se eu caminhar, pode sujar. Eu falei, tudo bem, é porque você vai levar. Pode caminhar, que você vai levar essa sandália para você. Você merece essa sandália. Ela, nossa, mas é linda mesmo. Aí às vezes perguntava, quanto é? Falei, você não precisa se preocupar com isso, você merece essa sandália. A pergunta que você tem que me fazer não é quanto é. A pergunta que eu vou te fazer é se você prefere pagar no cartão ou em dinheiro. Porque poucos momentos você tem direito de refletir a sua ousadia, você mostrar ao mundo que você é uma mulher diferente das outras, você não faz parte do grupo de mulheres normais. Você é uma mulher que mostra o que quer. Ou então, se você é romântica, esse é o momento de você mostrar para as outras pessoas que, apesar de você ser uma guerreira, você tem direito de ser romântica. Guerreira sim, vencedora sim, romântica. Deixa eu fazer uma pergunta, qual a melhor forma de pagamento? Cartão ou dinheiro? Ah, cartão. Aí, às vezes, ela chegava no caixa, aí eu dava a sandália para ela, já embolava, já levava ela no caixa, ó, parabéns, apertava a mão assim, parabéns. A Natália, eu quero essa sandália. E já levava ela, às vezes ela perguntava baixinho para a caixa, quanto é que é a sandália, hein? Fiquei até sem graça de perguntar. Entendeu? 4 perguntas. Me diga o seguinte, você é ousada ou romântica? Qual desses 2 modelos representa melhor sua ousadia ou seu romantismo? Qual cor combina melhor? Qual a melhor forma de pagamento? E vendia. Eu vendi em 1 hora o dobro do que eles venderam o dia inteiro. Eu dobrei as vendas em 1 hora. Por quê? A gente estava falando. Vamos lá, o cliente ideal, quem está no shopping, as pessoas estão passando. Você não tem que escolher como escolher quem é no shopping. Porém, nessa rede, eu só vendia para mulher que fosse romântica ou ousada, uma mulher simplona. Eu lembro até uma vez que teve aí chegou uma mulatona, né? Uma mulata bonita, grandona, com uma amiga. Aí, ó, ela que falou, ó, eu perguntei, qual é o seu estilo? Ela falou romântica. Aí a outra amiga dela falou assim, para de palhaçada, garota, que você não tem nada de romântica, você é ousada. Ela, eu sou mesmo. Aí a colega falou, imagina você chegando no pagode com essa sandália. Eu levantei e falei, não pode não. Essa sandália não pode ir pro pagode. Não pode levar. Ela, por quê? Qual o seu preconceito com o pagode? Falei, nenhum, é que você vai acabar com a porra do pagode. Chegar uma mulata desse tamanho, um espetáculo desse, com uma sandália dessa ousada,
Vai parar o pagode, o pessoal vai parar de bater, vai parar de cantar, vai ter briga. Que negócio é essa que tá chegando? Então, entendeu? Eu escolhi, a minha abordagem fazia as pessoas se conectarem ou não. Então, se você não sabe quem é o seu cliente ideal, você tem que pesquisar sobre isso. E aí você tem que adaptar. Esse é o jeito certo. Eu criei, se eu estava vendendo um produto com diferencial competitivo, estiloso, mercado luxo, o preço era 5 vezes o preço normal. As sandálias lá eram R$30 que tinha no shopping, só vendendo por 150. Vê se você entende. As sandálias de 50 reais, o franqueado não conseguia vender. Porque a sandália de 50 reais parecia com a sandália de 30 reais da Havaiana e de outras marcas. Não tinha diferencial competitivo. Quando eu coloquei as de maior preço e escondia, vê se você entende, era mais fácil vender a de 150 do que a de 50. Porque a de 50 reais parecia com as do mercado que custavam 30. A de 150, com a abordagem certa, então eu observei, analisei o produto. Então, se você não sabe quem é o seu cliente ideal, você está marcando toca, você está perdendo dinheiro. Ok? Então, essa abordagem que eu fiz é como seria a abordagem errada. A pessoa chegava e disse, olá, quer conhecer a Rio Custom? Ou então, olá, já conhece as nossas sandálias? Isso é o jeito errado, todo mundo fala isso. Ou então a pessoa chega, nossa, quanto é? 50 reais. 150 reais. Tem gente que só fala preço. Percebe que eu vendi sem saber o preço. Eu nem sabia o preço dessa sandália. Eu sabia a de menor preço ou a de maior preço. E não foi só eu. Porque as franquias que fizeram da forma correta tinham mulheres também abordando e vendendo pra caramba. Ok? Eu até acho que homem, nesse caso, sim, tem mais vantagem para atender a mulher, com mais elegância e tal. Mas tinham meninas que vendiam muito. O negócio não era se tinha homem ou mulher. É a abordagem certa. E esse modelo serve para... Qual seria a abordagem errada? Eu tentar conversar com todo mundo da mesma forma. Beleza? Valeu, galera. Tá finalizando aqui. Quem quer ser meu aluno, quer minha ajuda, se inscreve agora. Você se inscrevendo hoje, você recebe hoje mesmo os dados de acesso ao treinamento. Você já começa hoje a estudar e aprender como alavancar suas vendas.